Epístola ao Menestrel de Deus. Pai Francisco, abençoai-nos. Evocando aquela tarde de 4 de outubro de 1226, com céu transparente e azulado, há 784 anos, 3 meses e 1 dia, quando vos preparáveis para o retorno ao grande lar, murmurastes para os poucos irmãos que vos cuidavam: fiz o que me cabia. E após suave pausa entrecortada pela respiração débil, concluístes que Cristo vos ensina o que vos cabe. As irmãs cotovias, algumas das quais vos ouviram cantar a palavra um dia no passado, fizeram-se presentes com outras, alegres com a vossa libertação, voando em círculos sobre a choupana modesta em que vos encontráveis na amada Porciúncula. Encerrava-se naquele momento uma parte da saga incomparável com o vosso testemunho de amor ao amigo crucificado que também estáveis. Toda uma epopeia de sacrifícios e abnegação ficaria inscrita nas páginas da história, demonstrando quanto se pode fazer e viver sob a inspiração do amor de totalidade. Naquele período o tédio vos dominava e os prazeres do mundo, filhos da fortuna assim como das honras da cavalaria que antes vos fascinavam, cederam lugar ao fastio, a um vazio existencial em que a angústia se alojava, estiolando-vos os sentimentos. Só depois compreendestes o que ele desejava e, dando-vos conta do seu significado, renunciastes aos bens do mundo e aos vínculos com a família biológica, a fim de renascerdes das próprias cinzas e abraçardes a humanidade como vossa irmã. Desnudando-vos em plena praça, renunciastes a tudo, iniciando a trajetória pela via dolorosa, cantando os dons da pobreza e a fortuna da humildade. Aqueles que vos conheceram anteriormente quando jovial e extravagante, não puderam acreditar na grande revolução interna e pensaram tratar-se de alguma nova excentricidade. Diante, porém, dos fatos grandiosos resultantes da vossa transformação, diversos deles foram buscar-vos para que lhes ensinasseis a técnica luminosa da entrega total a Jesus. E porque nada tinhais vos e eles buscaram refúgio entre os leprosos que se escondiam nos escombros em Rio Torto, que se transformaram no suntuoso lar de vossas residências. Não faltaram aqueles contemporâneos que vos definiram como um bando de vagabundo e desorganizados, porque eles se encontravam asfixiados pelos gases das utopias e falácias do corpo transitório, embora os vossos efeitos em favor dos vossos infelizes. Era, porém, a mentalidade da época de trevas e de ignorâncias das conseguintes iluminar. Pedradas, humilhação de todo porte, perseguições e zombarias, fome e necessidades conseguistes transformar em estímulos para a incomum entrega a Deus. Quantas vezes interrogastes, quanto é demasiado, ou melhor, reflexionando pensastes, sou eu o proprietário de minhas posses ou elas me possuem? Acostumado antes ao conforto e ao luxo, ao poder e ao destaque entre os endinheirados, era natural que buscasseis o equilíbrio entre a posse e o possuidor, resolvendo então por nada possuirdes. Selecionastes os recursos para a empresa de santificação, utilizando-vos da não-posse como a libertadora da alma. Quando a fome derivado dos jejuns e da falta de alimentos vos excruciava a todos, vosso canto em homenagem à irmã alegria diminuía a tristeza em geral e emoções sublimes tomavam conta de todos vós?
Buscastes com o pequeno grupo o apoio do Inocêncio III, o homem mais poderoso da época, mergulhado em luxo e diplomacia, pompa exorbitante e indiferença pela fé. Não porque necessitasseis dele, que nada possuía para vos oferecer em espiritualidade, mas para evitardes a pecha degradante de heresia em vossa e na conduta daqueles que vos seguiam, e apesar de tudo, os sensibilizastes pela pureza, candura e devotamento de Jesus, dele, conseguindo somente uma bênção perfeitamente dispensável, e algumas palavras de encorajamento. Vistes ali no palácio de Latrão em Roma, o anticristaníssimo, o burlesco, o jogo dos interesses vis, nos quais Jesus estava ausente. As vossas palavras e exemplos tornaram-se estrelas iluminando a grande noite da Idade Média e se avolumaram àqueles que buscavam o Jesus despido das mentiras humanas e dos rituais enganosos da tradição teológica. O vosso é o Jesus da simplicidade, da pobreza, do amor aos infelizes, da renúncia às ilusões e da sublimada entrega a Deus, não aquele a quem diziam seguir. Quando Clara buscou o vosso auxílio, deixando para trás o mundo de fantasias, acolhestes a jovem afetuosa, sem recear o poder da sua família, tonsurando-a de imediato, para que ficasse sob a proteção da Igreja e não fosse obrigada a retornar ao século. Intimorato guerreiro do amor, quanta coragem tinhais! As vossas dores físicas naqueles dias despedaçavam o vosso corpo frágil e afligiam a alma venerada. Malária em surtos contínuos com febre e dores estomacais, com o baço e o fígado comprometido não conseguirá desanimar-vos. Ao lado dessas aflições vosso corpo foi lentamente transformado em um jardim, no qual passaram a desabrochar as primeiras rosas arroxeadas de hanseníase. Suportáveis tudo com a paz, cantando louvores a Deus e aos irmãos da natureza. Em vossa ingenuidade, um pouco antes, pensando em converter a Jesus o sultão Al-Malik Al-Kamir, viajantes ao Egito com o vosso irmão Iluminatus, conseguindo dialogar com o nobre muçulmano, que acenou com a paz a Pelágio mais de uma vez e que arreciou, redundando em tragédia a Quinta Cruzada. Embora vos sentindo fracassar no empenho para a conversão do monarca, buscastes os leprosos e os mais ínfimos pelos sítios por onde peregrinastes. Com a anuência do sultão gentil visitastes os lugares onde nascerá, viverá e morrerá o amor em comum, fortalecendo-vos para as crucificações do futuro a que seríeis submetido. Quando retornastes à querida Assis, já sentíeis as dores quase insuportáveis da conjuntivite tracomatosa, muito incomum no Oriente, e que atinge ainda hoje milhões de vítimas, levando-as à cegueira. Aconselhado por Frei Elias e pelo cardeal Ugolino, que vos amava, aceitastes em vos submeterdes ao tratamento especial contra o tracoma em Haiti, nas mãos do médico que aqueceu 2 ferros até os tornar brasas vivas e vos cegou, na ignorância presunçosa, atribuindo-se conhecimentos que não possuía, abrindo na vossa face 2 imensas feridas que chegavam às orelhas. E sequer reclamastes, exclamando confiante: ó, irmão fogo, sê bondoso comigo nesta hora. Como se não bastasse posteriormente a fim de estancar a purulência dos vossos ouvidos, novamente experimentastes barra de ferro em brasa que os penetraram, sem que exteriorizasseis um gemido único. Ó, Pai Francisco!
Nas tempestades que sacudiram então o vosso trabalho e no abandono a que vos atiraram alguns daqueles que ainda amavam mais o mundo e suas mentiras, buscastes meditar nos montes Subásio e Alverne, no último do qual Jesus crucificado, conforme ocorre diante do crucifixo de São Damião, vos assinalou com astigmata, que alguns negariam depois. Quando alguém vos interrogou posteriormente, o antigo jovem trovador reagiu dizendo: cuide da sua vida. Não desejais que ninguém soubesse da vossa perfeita união com ele, o rejeitado sublime. Aneláveis por viver e sofrer como ele viverá e sofrerá, embora vos considerasse inútil servo ou um homem inútil. Com o coração trespassado pelas setas continuas da ingratidão de muitos que agasalhastes no peito como se fossem cordeiros mansos, embora fossem serpentes venenosas que vos picaram 1000 vezes, assim mesmo continuastes amando-os. Assim é o mundo com as suas mancomunações. Os utilitaristas e a sua perversidade sempre estão presentes em todos os lugares. Aqueles, porém, que vos atraiçoaram também morreram, pobrezinhos de Deus, e despertaram com anseníases na alma. Não vós, ave canora que éreis, ascendestes na escala da evolução, vencendo todos os limites e dimensões do conhecimento, recebido por ele, que vos aguardava com a ternura infinita que reserva para aqueles que o amam. Ei-los os ingratos que se encontram de volta à terra destes dias, recordando-vos arrependidos e afáveis, buscando a reabilitação. Apieda-vos de todos eles, os vossos crucificadores, e amparai-os na esperança e na coragem para conseguirem a autoiluminação. Conclusão. Neste momento em que a ciência e a tecnologia soberbas falham na tarefa de fazerem felizes os seres humanos, intercedei ao Pai por todos nós que ainda transitamos pela senda libertadora, buscando a perdida alegria que desfrutávamos ao vosso lado. Naqueles inolvidáveis dias, Pai Francisco, abençoai-vos mais uma vez. Asterisco. Inúmeros autores escrevendo sobre o Santo de Assis, também asseveram que ele desencarnara no dia 3 de outubro. Nota de autora espiritual. Glossário. Saga. Conjunto de histórias, trajetória epopeia. Série de ações fastio. Aborrecimento exolar. Debilitar, enfraquecer utopia. Fantasia falácia. Mentira exorbitante. Excessivo. Pecha, falta mancha, nódo à tonsura, corte rente de parte de cabelo em cerimônia religiosa em timorato, destemido, corajoso ínfimo, pequeno anuência, aprovação conjuntivite tracomatosa, inflamação que afeta os olhos anelar, desejar, aspirar mancomunação, mentira, falsificação.